Então vamos aprender algumas lições de liderança masculina com José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Então a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que José era um homem justo e de caráter. José, mesmo diante de uma possível traição de Maria, ele escolheu não dar o troco, ele escolheu não se vingar. Quando ele descobre, assim que ele casou com Maria, que ela estava grávida, e ela fala para ele que estava grávida do Espírito Santo, é óbvio que ele não acreditou na hora. E ele pensou que Maria tivesse adulterado ou traído ele. E naquele momento, ele decide abandonar Maria em segredo. Por que simplesmente José não denunciou Maria ou levou ela diante dos juízes para ser julgada? Porque ele amava Maria. Isso demonstra que ele realmente amava Maria. Então ele decide abandoná-la em segredo, não expor a possível vergonha dela ou a vergonha dele e poupar ela de uma morte, de um apedrejamento, porque era isso que poderia ter acontecido com ela. José então protege Maria de uma sentença de morte, que é o que está escrito lá em Deuteronômio no capítulo 22. Ele a protegeu, ele amou, zelou por Maria, mesmo se sentindo frustrado com aquela situação. E a partir desta atitude de José, Deus se manifesta a ele em sonhos e conforta ele. Explica para José o que aconteceu. Um anjo aparece em sonho para José, explica toda a situação, explica que Maria não o traiu, que Maria estava grávida do Espírito Santo, que o Messias estava dentro do ventre de Maria. Ele recebe o conforto de Deus e a partir dali toda a verdade é revelada a ele, porque ele resolveu seguir o caminho certo. E a partir disso, José recebe Maria de volta como a sua esposa e cuida dela, zela por ela até Jesus nascer. A gente percebe então que José foi realmente um líder da sua família. Além dele não desonrar Maria, além dele não denunciá-la, não dar o troco, ele recebe orientações divinas e começa uma sequência de ações inspirada pelo Espírito Santo para proteger a sua família, proteger o Messias que estava dentro do ventre de Maria. Deus apareceu em sonho para José por pelo menos 4 vezes que a gente vê na Bíblia. Toda vez que Deus aparecia para José, ele dava orientações para ele, dizia o que José tinha que fazer e José obedecia. A Bíblia não mostra José questionando as ordens de Deus, a Bíblia não mostra José murmurando, assim como outras pessoas que receberam sonhos divinos murmuravam e duvidavam. José tinha um coração disposto para cumprir a vontade de Deus. Ele foi obediente em tudo que o Senhor mandava. Daí a gente entende por que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 1 e no capítulo 2, onde tem a história de José, a gente entende por que a Bíblia chama José de um homem justo. É isso que define um homem justo, um homem que tem princípios, um homem que tem caráter, um homem que não tem um sentimento frágil ao ponto de expor a fraqueza dos outros, porque sabe que ele também é fraco. Isso é algo muito precioso que a gente não aprende no mundo. Pelo contrário, o mundo nos ensina a dar o troco o tempo todo, a nos vingarmos o tempo todo. E às vezes a gente se esquece que nós também somos falhos, que nós também somos pecadores. Então quando o meu próximo comete um erro, eu não devo me vingar porque ele me prejudicou. Eu devo olhar para dentro de mim e começar a pensar quais são os erros que eu cometo, quais são os erros que eu fiz que também prejudicam o meu próximo. Então são coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, você vai aprendendo quando se achega mais ao Evangelho e você começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Então José já tinha esse coração. Então a gente consegue aprender muitas coisas lendo simplesmente essa passagem de Mateus 1 e 2, onde conta a história de José. Devemos lembrar que mesmo sendo pecadores, Deus é aquele que sonda os corações. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas que também erram, mas que têm um coração disposto. Deus usa as pessoas que têm um coração voltados para os seus caminhos e que buscam viver nos seus princípios. São essas pessoas que Deus usa. Então essa era uma mensagem rápida que eu queria compartilhar aqui, porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu sempre tento extrair algo para mim. Eu anoto aqui no meu caderno, como eu já ensinei para vocês num vídeo passado. É um vídeo curto, mas que a gente pode extrair muita coisa. Sempre quando você for ler a Bíblia, você precisa extrair aquilo que você está aprendendo e trazer para a sua vida, e trazer para o seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dá o like e vamos continuar compartilhando a palavra de Deus.